E dentro da sua área da fisioterapia, a gente sabe que também tem uma gama de opções, né? Hoje a gente sabe que você atende muito ali, é especialista nessa questão de coluna e também atende muito joelho, né? Reabilitação de joelho. Como é que foi esse caminho depois que você saiu da fisioterapia para buscar se especializar em alguma área, para fazer seus cursos? Foi pela quantidade de pacientes que chegavam ou foi algo que você já sentia, eu quero ir pro lado da coluna? Como é que foi essa opção? Então, sempre eu quis trabalhar com coluna, né? Foi minha paixão. Até por conta da história, que eu tinha problema de coluna quando era adolescente. Então, eu já tinha a ideia da coluna. E joelho foi acontecendo, foi acontecendo. Eu sempre gostei de estudar muito o joelho. Eu gostei de acompanhar a cirurgia, de acompanhar a reabilitação. E na mesma leva da evolução da ciência, a evolução do tratamento de joelho avançou muito. Eu sempre gostei de estudar bastante em relação a isso e eu acompanhei. E graças a Deus a gente tem muito paciente nesse quesito, porque exige um tratamento mais aperfeiçoado. E hoje a sua clínica ali, a Ortofísio, ela atende em maior grau que é coluna? Tem mais pacientes de coluna ali? Até cientificamente falando, dentro da ortopedia, tá, o que mais se procura, principalmente na nossa região, eu falo Brasil para a região norte, a primeira coisa, o primeiro sintoma é coluna, tá? Quando eu vou dar palestra, eu sempre pergunto, gente, quem já sentiu dor na coluna, levanta a mão. 80% levanta. Eu falei, calma, quem não levantou a mão pode ficar tranquilo que um dia vai existir. Estudos novos mostram que problema de coluna no Brasil afeta até 85% da população. Então é muita gente sem dor na coluna. É muita Por gente. que isso, né? São vários fatores. A nossa evolução, evolução, eu falo em questão de tecnologia. Hoje, você não levanta nem para ligar uma televisão. Você não abre um portão. A gente fica no celular o tempo todo. Tudo com forma de mecanismo de trabalho tem relação com flexão, sentado, entendeu? Junto com a alimentação incorreta, junto com o sedentarismo. E uma coisa do Brasil em específico, a nossa miscigenidade, a gente tem um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de português, um pouquinho afrodescendente, um pouquinho de asiático. Então, todo esse quesito também influencia na postura, entendeu? E a evolução em si influencia muito. Até a alimentação. O que que você come influencia, postura, forma de dormir. E você já falou de algumas coisas aí, tipo a forma de dormir. Quais são as situações que mais agravam hoje? Então, chega lá, você vai bater um papo ali com o seu paciente que você já fala, cara, isso aí tá errado, você não pode fazer isso. Quais são essas situações aí comuns do dia a dia? Show, bacana. Por incrível que pareça, comprovado cientificamente, hoje o que causa mais problema de coluna é o trabalho sentado. Pessoas Trabalho que sentado. permanecem aí praticamente 10, 12 horas sentados. Seja de qual for, dirigindo, um contador, um advogado, Seja num escritório um ou fora também, né? escritório, dentro de um carro, então assim. E o que mais causa problema de coluna hoje, claro, é serviço pesado, acidente, influencia, mas o que mais causa é trabalhar sentado. E como combater isso, né? Porque a gente sabe que tem algumas empresas, né, que tem alguns trabalhos aí de laborais, né, faz alongamento com os funcionários, mas tem muitas empresas que de repente não tá nem aí para isso. Como é que de repente o funcionário pode combater essa questão, se ele precisa trabalhar ali? Tem Tem, alguns debates nesse sentido? tem vários. Outro fator também é hereditariedade, tá? Eu falei do trabalho sentado, mas o fator hereditário também às vezes pega, depende da situação, 70%. Pai e mãe teve, vai ter problema de coluna, hein? A sua Aí, escoliose, ela foi familiar, então? minha escoliose provavelmente foi que eu tive alteração no gestacional. Prematuro, desenvolvimento neuropsicomotor. Então, eu acredito, não tem como eu lembrar tanto, mas eu acredito que analisando todo o meu biotipo, toda a minha história, pode ter sido pela prematuridade ou pelo meu desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Dentro do desenvolvimento neuropsicomotor, o que que é desenvolvimento Eu neuropsicomotor? já ia perguntar isso aí. A criança, quando nasce, ela tem as evoluções. E essas evoluções chama-se desenvolvimento neuropsicomotor. Essa evolução, ela vai desde o controle da cabeça até o andar. Nós evoluímos fisicamente para um padrão de independência. O que que é isso? Dentro do útero da mamãe, a gente tem um padrão de flexão, e quando nasce, eu tenho que estender
Para abrir. quê? Para ter evolução, para eu ter independência. Sou de colo, hoje eu trabalho, me viro. Então, nós evoluímos com o intuito de ter independência. E essa evolução, ela tem que seguir o segmento. Controle cervical, sentar, rolar. E olha que interessante, uma das principais partes da evolução neuropsicomotora é o engatear. Então, crianças que não engatinham ou engatiam pouco, a tendência dela ter problemas de coluna são muito maiores. Por quê? Pela formação dos músculos transversais da coluna. Até a evolução motora em relação à parte neurológica da decusação das pirâmides no cérebro. Então é um fator também. Não engatear é um fator. Caramba. Influencia bastante. É uma necessidade ali engatear, né? Então, assim, uma boa consulta, uma boa avaliação, às vezes chega uma família, faz uma consulta com um adolescente, eu pergunto isso, o que tem a ver e tal? Às vezes a causa que alguns médicos, alguns cientistas consideram como idiopática, sem causa, a gente consegue entender que pode ser aquilo ali, ok? Voltando ao assunto da ergonomia, tá? Essa área da fisioterapia aqui, que trabalha isso, lembra que eu falei que o melhor método é a prevenção? Prevenção. Então, vamos só entender o raciocínio. O que causa mais problema de coluna? Sentado, ok? Se eu fico sentado o dia inteiro no trabalho, eu tenho que prevenir lesão, tá? São assustadores os números de afastamento por problema de coluna. Hoje no Brasil, você puxar lá, fora as leras dortes, o problema de coluna está em altíssimo, entendeu? É um grande motivo de afastamento. O que a gente faz? Tem algumas empresas que eu faço esse trabalho. Primeira coisa, uma avaliação bem feita, tá? Uma avaliação admissional bem feita. Avaliar, orientar esse futuro colaborador ou colaborador. Se necessário, a gente pede exame, ok? Para até, eu avaliei o Bruno, ele tem essa situação, ele não pode exercer essa função, esse cargo dentro da empresa. Vamos colocar o Bruno porque ele tem risco para isso. Tem ferramentas para isso. A ginástica laboral é uma ferramenta muito boa que eu faço hoje nas empresas. O que a gente faz? 2, 3 vezes por semana, vai até a empresa, orienta com palestra, orienta com ensinando alongamento e pratica isso também. Então, ali, 15 minutos que você tira por dia, o resultado é, cientificamente falando, todos os dados comprovam que o resultado é sensacional a nível de prevenção. Fora a parte social, né? Porque tem um momento, por exemplo, chego na empresa, eu faço atendimento num banco, às vezes os colaboradores, cada um fica para um lado, mesa. Aquele momento da ginástica laboral é um momento descontraído, eu faço atividade lúdica, ensino, oriento o que é certo, o que é errado. Então, assim, hoje, para o empresário, é muito mais viável investir em prevenção, é muito mais viável, mais barato, vou usar o termo, muito mais barato, talvez, você pagar uma consultoria de um ergonomista, de um fisioterapeuta que trabalha nessa área, do que às vezes de ter afastamento, ter funcionário afastado. Porque muitas vezes, falando na visão trabalhista também, né, Nike? Às vezes você faz um exame admissional ali mal feito e aquela pessoa já tem um problema que ela não pode passar 2, 3 horas sentada. E você vai agravar, e aí vem processo, vem todos os demais custos. Ou vai para um afastamento ali, né? Fica aquele funcionário, aquela vaga ali ocupada, mas sem trabalhar, né? Então, o mais, na verdade, vantajoso para todo mundo, né? Para o empresário, para os colaboradores, orienta, auxilia. E você vê que está crescendo o número de empresas preocupadas com isso? Ou você acha que ainda está meio... São poucos, né? Porque a gente vê bastante notícia nesse sentido, né, Michael? De que trabalhar sentado é prejudicial. E aí dá a impressão que as empresas também não estão ligando muito. Então ele tem que começar a entender, né? A gente tem que mostrar para o empreendedor, para o empresário, que é mais vantajoso economicamente se investir em prevenção, tá? Mas vou ter um custo com um fisioterapeuta, vou ter o curso com um laudo, mas isso agrega até judicialmente. Se acontecer algum imprevisto, ter algum problema judicial, lá o magistrado vai olhar, nossa, essa empresa faz ginástica laboral, essa empresa fez um trabalho de prevenção, faz um trabalho lúdico. Isso conta muito. Por quê? Porque quem vai julgar ali entende já que essa empresa realmente se preocupa com o colaborador. Que talvez foi uma fatalidade, alguma coisa. Acontece, né? Mas que a gente evite. Mas
é uma forma bem eficiente de se fazer prevenção dentro do ambiente de trabalho.